nós vamos então dar a sequência, né, no nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírito ou dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. Nós vamos entrar hoje no item número 6, falando sobre o êxtase. E antes de irmos para as questões do Livro dos Espíritos, nós vamos continuar a leitura de um dos artigos da Revista Espírita que nós estudamos no nosso último encontro, do ano de 1866, mês de novembro, Sonambulismo Mediúnico Espontâneo. Né? Eu vou ler aqui só a introdução para a gente poder contextualizar. O nosso estudo, e depois em seguida a gente já vai entrar, porque nesse mesmo artigo Kardec traz umas explicações importantes sobre o êxtase e a gente vai usar então como introdução, né, como eu mencionei no nosso encontro anterior. Bom dia, Tio Quiteco. Então aqui, sonambulismo mediúnico espontâneo, né, só a introdução. A última sessão da Sociedade Espírita de Paris, antes das férias, foi uma das mais notáveis do ano, quer pelo número e pelo alcance das comunicações aí obtidas, quer pela produção de um fenômeno espontâneo de sonambulismo mediúnico. Lembrando que a sociedade entrava em férias no mês de agosto, se eu não me engano, né, quando era ali o verão europeu. Né, a gente teve em breve nós entraremos nos relatórios, né, de Kardec, nas atas das reuniões, ele vai abordar as atividades que eram feitas pela sociedade e vai comentar um pouquinho sobre as férias que eles tiravam por lá. Por volta da metade da sessão, o Sr. Morim, membro da sociedade e um dos médiuns habituais, adormeceu espontaneamente sob a influência dos espíritos, o que jamais lhe acontecera. Então falou com ardor, com eloquência, sobre um assunto de alta gravidade e do maior interesse, do qual nos ocuparemos posteriormente. A sessão de reabertura de sexta-feira, 5 de outubro, então, portanto, aqui mês de setembro, que eram as férias, 5 de outubro, apresentou um fenômeno análogo, mas em mais largas proporções. Havia à mesa 13 médiuns. Durante a primeira parte, 2 deles, a Sra. C. e o Sr. Vavasseur, adormeceram sob a influência dos espíritos, como havia ocorrido com o Sr. Morim, sem qualquer provocação e sem que ninguém nisso tivesse pensado. O Sr. Vavasseur é um médium poeta, que com a maior facilidade obtém poesias notáveis, dos quais publicamos algumas amostras. O Sr. Morim estava a ponto de adormecer também. Ora, eis o que se passou durante o seu sono, que durou quase 1 hora. Né? E depois aqui, quem tiver interesse, dá uma chegadinha aqui no mês de novembro de 66 e releia, né? Ou leia esse artigo que nós já vimos. Nós paramos aqui na página 257, que é quando Kardec vai tratar agora do êxtase. Né? Então é um diálogo interessante entre esses 2 médiuns nessa condição de sonambulismo, falando sobre aquilo que eles viam, a forma como eles conversavam, uma poesia que foi depois publicada aqui também. E diz aqui então o artigo a partir dessa página 157. O êxtase, que é o mais alto grau de emancipação, exige tanto mais precauções quanto nesse estado, inebriado pelo sublime espetáculo que tem sob os olhos, o espírito geralmente não pede senão para ficar onde está e deixar a terra completamente. Muitas vezes, até, faz esforços para romper o último laço que o prende ao corpo, e se sua razão não fosse bastante forte para resistir à tentação, deixar-se-ia ir de boa vontade. É então que se faz necessário vir em seu auxílio por uma vontade forte, tirando-o desse estado. Compreende-se aqui
Compreende-se que aqui não há uma regra absoluta e que é preciso conduzir-se conforme as circunstâncias. Né? Então, inicialmente, começa falando sobre o êxtase, e a expressão popular do êxtase mostra, né, um prazer indescritível que o indivíduo sente. Só que aqui no caso, nós falamos de um êxtase terreno, muito mais voltado para os prazeres aqui do mundo físico, né? Aquilo que se alimenta, um prazer de um orgasmo sexual, o prazer de estar num ambiente onde nós temos ali uma paisagem maravilhosa. Então as pessoas falam, nossa, entrei em êxtase naquele momento. Aqui nós falamos de um êxtase que para nós ainda não é conhecido, onde o espírito vivencia um prazer indescritível pelo ambiente em que ele se encontra, pelas vibrações com as quais ele se encontra envolvido. E aí mostra então o cuidado que Kardec mostra para nós, que se deve ter com aquela situação, porque o espírito, a vontade que ele tem de ficar naquele ambiente é tão poderosa que muitas vezes ele pode provocar uma desencarnação. E o que ele chama atenção também aqui, que nem todo médium estático se apresenta nessa mesma condição de querer ficar naquele ambiente. Por isso ele coloca, compreende-se que aqui não há uma regra absoluta e que é preciso conduzir-se conforme as circunstâncias. Então, cada caso é um caso. A propósito, um de nossos amigos nos oferece interessante tema de estudo. Outrora tinham procurado magnetizá-lo, mas inutilmente. Desde algum tempo ele cai espontaneamente em sono magnético, sob a influência da mais leve causa. Basta que escreva algumas linhas mediunicamente e, por vezes, uma simples conversação. Em seu sono, tem percepções e ordem mais elevada. Fala com eloquência e aprofunda com lógica notável as mais sérias questões. Vê os espíritos perfeitamente, mas sua lucidez apresenta graus diversos, pelos quais passa sucessivamente. O mais ordinário é o de um semi-êxtase. Bom dia, abraço. Em certos momentos exalta-se e, se experimentar uma viva emoção, o que é frequente, exclama com uma espécie de terror, e isso muitas vezes em meio à mais interessante conversa. Despertai-me imediatamente, é o que ele diz, né? O que seria imprudente não o fazer. Interessante, né, que mostra esse semi-êxtase, que o espírito vive essa experiência durante esse desdobramento, mas ele tem consciência do que está acontecendo. Por isso, então, ele chama a atenção daqueles que são os assistentes daquele momento, para que o desperte imediatamente, para que ele saia daquela situação que para ele ele considera, né, como sendo uma situação perigosa. Felizmente indicou-nos o meio de o despertar instantaneamente, e que consiste em soprar fortemente em sua fronte, pois os passes magnéticos produzem um efeito muito lento ou nulo. Eis a explicação que nos foi dada sobre sua faculdade por um dos nossos guias, com o concurso de outro médium. O Sr. T é entravado em seu impulso pela prova material que escolheu. O instrumento que ele faz mover, o seu corpo, no estado atual em que se encontra, não é bastante maleável para lhe permitir assimilar os conhecimentos necessários, ou utilizar os que possuem de modo próprio, e no estado de vigília. Quando está adormecido, o corpo, deixando de ser um entrave, apenas se torna o porta-voz do seu próprio espírito, ou daqueles com os quais está em relação. A fadiga material inerente às suas ocupações, a relativa ignorância em que sofre esta encarnação, uma vez que não sabe, em questões de ciência, senão o que a si próprio se revelou, tudo isso desaparece para dar lugar a uma lucidez de pensamento, a um alargamento do raciocínio e a uma eloquência excepcional, que são o fato do desenvolvimento anterior do espírito. A frequência de seus êxtases tem por objetivo tão só habituar seu corpo a um estado que, durante certo período e para uma meta especial ulterior, poder tornar-se de certo modo normal.
Quando ele pede para ser despertado prontamente, é que deseja realizar sua missão sem falhar. Sob o encanto dos quadros sublimes que se lhe apresentam e do meio em que se encontra, gostaria de libertar-se dos laços terrenos e ficar definitivamente entre os espíritos. Sua razão e seu dever, que o retém na terra, combatem esse desejo. E de medo de se deixar dominar e de sucumbir à tentação, ele vos grita para que o despertei. Então essa aqui é uma explicação que veio dos espíritos para Kardec. E ele continua aqui, Kardec continua então com a explicação no artigo. Devendo multiplicar-se esses fenômenos de sonambulismo mediúnico espontâneo, as instruções que precedem têm por objetivo guiar os grupos onde eles poderiam produzir-se, na observação dos fatos e de os fazer compreender a necessidade de usar a mais extrema prudência em semelhante caso. É preciso abster-se de maneira absoluta de os transformar em objeto de experimentação e de curiosidade. Os espíritas poderão aí colher grandes ensinamentos, necessários, próprios a esclarecer e a fortificar a fé, mas, repetimos, seriam sem proveito para os incrédulos. Antes da gente continuar, Kardec tinha chamado a atenção sobre alguns tipos de fenômenos que acontecem, seja individualmente, no ambiente doméstico, seja num ambiente de estudos, de experimentações, como é o caso de um centro espírita, numa reunião mediúnica. Alguns desses casos, bom dia, Ajuda, alguns desses casos, por não terem ali nenhum tipo de manifestação exterior, como é o caso que a gente não vê, por exemplo, numa psicografia, numa psicofonia, é o médium que entra em desdobramento e ele volta e conta o que viu. E a grande pergunta fica, será que ele está falando a verdade? Será que ele não está tendo algum tipo de alucinação? Porque surge essa dúvida. Então, para aqueles que buscam, através dos fenômenos, algo que vá convencê-los da realidade do mundo espiritual, essa parte de desdobramento, do sonambulismo, a parte do êxtase principalmente, é praticamente inútil. Agora, para aqueles que compreendem o fenômeno, entendem a circunstância em que se realiza esse fenômeno, conhece o médium, tem interesse em conhecer as suas descrições, aí sim isso poderia ter algo de positivo. Mas não para os incrédulos. Até porque os incrédulos, muitas vezes, não creem nem mesmo diante de um fenômeno físico ostensivo, que se mostre claramente à sua frente. Ainda mais algo tão sutil assim. No caso do sonambulismo, ele até tem ali a parte de impressão, porque o médium começa a trazer informações, a desenvolver um certo raciocínio muito diferente daquilo que ele apresenta normalmente. Agora, no caso do êxtase em especial, embora seja a emancipação no seu mais alto grau, seja uma experiência talvez das mais sublimes para aquele que vivencia, para aquele que é o curioso, para aquele que é o incrédulo, ele não traz efeito nenhum. Então, por isso ele coloca, os espíritas poderão aí colher grandes ensinamentos, próprios a esclarecer e fortificar sua fé, mas, repetimos, seriam sem proveito para os incrédulos. Tico até colocou gozado, ele fala espíritas incrédulos. Não, ele diz assim, espíritas poderão colher, Tico Teco. Agora os incrédulos, aqueles que querem presenciar um fenômeno para ver se tudo isso é verdade e tudo mais, que pode inclusive ser espíritas, mas muito mais para aquela época, onde nós tínhamos ali pessoas que queriam participar para ver se era verdade, para poder comprovar e ver se encontrava alguma farsa, esse tipo de fenômeno não ajudaria muito. E para os espíritas incrédulos, basta nós irmos num centro espírita e e até mesmo no centro espírita, se você for hoje e você vai no auditório e você encontra aquele monte de gente prestando atenção nas palestras, e aí então o médium fica quietinho ali sentado à mesa, e aí então depois ele volta e diz assim, olha, eu vi um monte de coisa bonita e queria contar para vocês. Aí muitos médiuns vão levantar a sobrancelha e dizer assim, será que ele viu mesmo? Será que ele não está inventando?
Então até mesmo na psicofonia, na psicografia já levanta tantas dúvidas, né? Imagina alguém que começa a trazer essas descrições todas, né? A Miriam colocou, né, pode causar um efeito contrário de descrença, principalmente, Miriam, porque a descrição de um médium que vivencia o êxtase, ele vai trazer para nós uma imagem do mundo espiritual que foge completamente à nossa realidade. Ele vai falar de luzes, de espíritos maravilhosos, de um ambiente cheio de paz, de isso, aquilo, mais ou menos do que acontece, né, também naquele fenômeno de emancipação que nós estudamos, que embora Kardec não tenha relatado, não tenha mencionado aqui na Revista Espírita ou no Livro dos Espíritos, nós falamos sobre a experiência de quase morte. Quantas pessoas voltam de uma experiência como essa dizendo, olha, eu vi um túnel de luz, eu vi uma paz maravilhosa, a impressão que eu tive é que eu tive contato com Deus, que eu vi ali vários anjos à minha volta. Aí então ele volta, aí o médico vai dizer assim, olha, isso é efeito, né, da medicação, é efeito da lesão que você teve no seu cérebro, e se você achar que isso é algo muito presente, procure um psiquiatra. Então nós não vemos o êxtase com frequência, mas vemos esse tipo de relato na experiência de quase morte, que já é algo mais frequente. Temos documentários, temos livros, temos reportagens, e tantos artigos que são publicados nas revistas hoje, né, de circulação nacional e internacional também, que trazem esses depoimentos. E aí então os médicos, homens de ciência, que muitas vezes fazem parte desse momento, no caso de cirurgiões, anestesistas, médicos que fazem atendimento de pessoas que estão em coma e tudo mais, eles vão dizer, não, isso aí é só algo que aconteceu ali, uma química que aconteceu no seu cérebro, que deu essa sensação. Quando você começa a ver aquelas luzes que ficam, aquele túnel de luz e tudo mais, é na verdade ali os seus neurônios que começam a produzir substâncias, começam a agir de um modo desorganizado e coisa e tal. Então, se na experiência de quase morte isso acontece, que é algo que é muito frequente nos tempos de hoje, imaginemos alguém, principalmente nesse caso de êxtase, que acontece com uma certa frequência esses relatos, num ambiente religioso, em que nós temos ali tantos padres, freiras, pastores, fiéis de um modo geral, que dizem, né, que tiveram um sonho maravilhoso, que estavam na presença de Jesus, ou então durante aquele momento de prece a pessoa começa a chorar, começa a ter ali relatos, e aí as pessoas vão dizer, olha, isso aí tudo é fanatismo. É porque ele estava envolvido naquele ambiente tão que estimula a sua fé e tudo mais, e ele acabou tendo essa visão. Mas se for num ambiente normal, isso não vai ter nenhum tipo de... Ele não vai vivenciar esse tipo de experiência. Então olha só quantas vezes nós encontramos isso no nosso dia a dia, e de fato isso se torna um objeto de descrença. Né? Bom dia, Orquídea. Deixa eu ver aqui. O Brás colocou, né, não resta dúvida de que tem medicamento que aflora a mediunidade, assim como também, né, Brás, não tenhamos dúvida de que tem medicamentos que provocam esse tipo de alucinação. Então, como eu tinha comentado com vocês, muitas vezes, da nossa perspectiva, nós vemos um fenômeno e fazemos um julgamento. Ao observarmos dos bastidores, ou seja, do plano espiritual, nós vemos as causas sendo diferentes. Muitas vezes uma mediunidade espontânea, muitas vezes a influência dos espíritos, muitas vezes uma alucinação de fato, fruto da imaginação da pessoa, que nem sempre é médium. Mas para quem vê, do lado de cá, a gente vê o fenômeno em si, ou vê o relato em si, faz ali o nosso julgamento, e ponto. E acaba desprezando, né, aquilo que é mais importante. Então, a gente estuda, né, como Kardec colocou, ele foi muito prudente nesse sentido, ele fazia muitas comparações, ele era muito criterioso na avaliação dos fenômenos que ele estudava. Né? Então, ele dizia, é possível que isso aconteça. Agora, como nós vamos observar isso tudo? Somente colocando ali, né, naquele campo da experimentação, vendo com frequência, analisando as circunstâncias, conhecendo o médium, né, pegando ali os seus relatos, fazendo comparações. Então, aquele método bem rigoroso, para poder saber exatamente qual é a causa. Mas, para isso, há necessidade, então, de ter um grupo de pesquisa que estude, né, com certa regularidade, num ambiente preparado, com pessoas que têm essa intenção, coisas que nós não encontramos na atualidade. Né?
Deixa eu ver aqui, o Tic Tac lembrou, né? Vai tomar uma colher de 100 de 1000 volts, né? Então, sem dúvida, é o que acontece, né? Quando a gente vê essas explosões de energias no cérebro, principalmente nesse momento, né? Porque os médicos, por exemplo, dizem que naquele momento em que o indivíduo está vivenciando a experiência de quase morte, o cérebro se encontra muito ativo, porque na verdade ele quer sobreviver. Então ele começa a despejar aquelas descargas elétricas para poder estimular os neurônios, e isso acaba provocando, na visão dos médicos, essas imagens, essas impressões, essas sensações. Mas espiritualmente não considera nada como sendo real, né? É aí que se vê a importância do fenômeno, né? Esse cuidado de ser estudado. Continuando aqui o artigo para nós, vamos lá. Os fenômenos destinados a convencer esses últimos, aqueles os incrédulos, né, que nós falamos, e que se podem produzir em plena luz, são de outra ordem, e no número, alguns terão lugar, e já se produzem, pelo menos em aparência, fora do espiritismo. A palavra espiritismo os horroriza. Não sendo pronunciada, será uma razão a mais para deles se ocuparem. Os espíritos são, pois, prudentes quando, por vezes, trocam a etiqueta. Olha que colocação interessante aqui. Muitas vezes os fenômenos acontecem num ambiente espírita, e aí então desperta aquela dúvida, aquela descrença. E aí você tira a palavra espiritismo, né, porque é aquela ideia de religião, é aquela ideia de um ambiente filosófico e tudo mais. Mas aí então esse mesmo fenômeno acontece no dia a dia das pessoas, fora do ambiente espírita, sem terem espíritas por perto, sem utilizarem a palavra médium, e o fenômeno acontece. E aí então os espíritos produzem esses fenômenos trocando a etiqueta, mas eles continuam sendo o mesmo. E até mesmo surge aquela dúvida, né, dependendo do tipo de fenômeno, se ele é um fenômeno paranormal relacionado à parapsicologia, ou seja, é algo anímico, ou se é algo realmente mediúnico. E aí, né, novamente, nós precisaríamos conhecer os bastidores desse fenômeno para saber exatamente se ele é mediúnico ou se ele é anímico. Algumas vezes nós conseguimos definir pela amostra que ele nos dá. Agora, muitas vezes não. É o caso, por exemplo, de pegarmos um paranormal que tem habilidade telecinética, de movimentar as coisas pela força do pensamento. E aí então ele está concentrado e o objeto se move. Quem garante que não tem o espírito provocando esse fenômeno como sendo um fenômeno físico? E aí então é um fenômeno mediúnico. Mas ali para o médium, ele que moveu com a força do pensamento. Então, para a parapsicologia, o espírito é algo de crença. Para a doutrina espírita, os espíritos são uma realidade. E nós tão preocupados com rótulos, né? Mas faz parte, é uma curiosidade ainda ingênua, juvenil que nós temos, né, Tic-Tac? De queremos conhecer, de tentarmos entender as causas, de colocarmos nomes e tudo mais, né? Porque faz parte dessa curiosidade natural que nós temos, né? Bom dia, Dudu. O Braço colocou. Tem gente com essa predisposição e não sabe, sim. É o que eles chamam de epicentro, né? E aí o indivíduo é o centro de um fenômeno, o fenômeno gira em torno dele, mas eles acham que ou é algo de assombração, ou que é algo paranormal, sei lá. Cada um colocando o seu rótulo. Para psicólogos só sabe nominar, e às vezes muito mal, né? Que o diga Padre Quevedo, né? Vamos lá. Quanto à utilidade, olha só então aqui importante de Kardec agora definindo sobre o êxtase. Quanto à utilidade especial dessa mediunidade, ela está na prova, de certo modo palpável, que fornece da independência do espírito por seu isolamento da matéria. Como dissemos, as manifestações deste gênero esclarecem e fortificam a fé, põe-nos em contato mais direto com a vida espiritual. Qual é o espírita apático ou indeciso que ficaria indiferente em presença de fatos que lhe fazem, por assim dizer, tocar com o dedo a vida futura?
qual que poderia ainda duvidar da presença e da intervenção dos espíritos? Qual o coração bastante endurecido para não ficar comovido com o aspecto do futuro que se desdobra à sua frente e que Deus, em sua bondade, lhe permite entrever? Né? Então, nesse caso, fala daqueles que vivenciam o fenômeno. Né? Então, você não tem certeza, você tem dúvidas, e de repente você está adormecido, você entra num estado de transe, numa situação qualquer, e aí então você entra vivencia o fenômeno do êxtase. Você está no plano espiritual, você está numa dimensão, numa esfera mais elevada, você vivencia, você experimenta todas as sensações. E aí quando você volta diferente. É o relato, por exemplo, como eu comentei há pouco, das pessoas que vivem a experiência de quase morte. O Dr. Raymond Moods, que produziu aquele fenômeno, né, Vida Além da Vida, baseado em depoimentos de pessoas que tiveram a experiência de quase morte, mostra que muitos deles voltaram de uma forma diferente, muito mais voltados para a sua fé. Aqueles que eram descrentes se tornaram religiosos. Aqueles que se tornaram religiosos se tornaram muito mais devotos, muito mais dedicados aos objetos de sua fé. Porque eles disseram, olha, depois que eu voltei daquilo, a minha vida mudou. Eu me tornei uma pessoa melhor, uma pessoa mais generosa. Vocês anotem esse nome, Vida Além da Vida, Raymond Moods, procurem no YouTube e assistam um trecho, pelo menos, alguns depoimentos. Bom dia, André. Para vocês verem como as pessoas relatam, né? Olha, quando eu voltei a minha vida mudou, eu vejo tudo diferente, eu via como eu era egoísta diante das coisas, porque eu estive em contato com Deus. E o que são esses relatos? Que não um tipo de fenômeno, quando real, nós temos que considerar isso como sendo uma realidade, porque isso também pode não ser real, pode ser fruto da imaginação realmente das pessoas, né? Então, que as pessoas que vivem então nessas experiências, essa emancipação, esse estado de êxtase, ela volta diferente. Ela começa a ver as coisas de um modo diferente, ela analisa a sua vida diferente. Então por isso coloca, né, qual o coração bastante endurecido para não ficar comovido com o aspecto do futuro que se desdobra à sua frente e que Deus, em sua bondade, lhe permite entrever. Assistam esse documentário, que ele se encaixa perfeitamente nessa experiência do êxtase. E continua. Mas estas manifestações têm uma utilidade mais prática, mais atual, porque, mais que outras, são capazes de erguer a coragem nos momentos duros que devemos atravessar. É no momento da tormenta que se será feliz por sentir junto de si protetores invisíveis. É então que se conhecerá o valor desses acontecimentos que nos elevam acima da humanidade e das misérias da terra, que acalmam nossos pesares e nossas apreensões, fazendo-nos ver só o que é grande, imperecível e digno de nossas aspirações. É um socorro que Deus envia em tempo oportuno a seus fiéis servidores, e aí está ainda um sinal de que os tempos marcados são chegados. Saibamos aproveitá-lo para o nosso adiantamento. Agradeçamos a Deus por ser permitido que fôssemos esclarecidos a tempo e lamentemos os incrédulos que por se privarem dessa imensa e suprema consolação, pois a luz foi espalhada para todos. Pela voz dos espíritos que falam por toda a terra, ele faz um último apelo aos endurecidos. Imploremos sua indulgência e sua misericórdia para os cegos. O documentário chama Vida Além da Vida. É Life After Life, que é o nome dele em inglês. E o produtor, né, é o Dr. Raymond, de Raimundo, né? Raymond Moods, M-O-O-D-S. Então procurem no YouTube, um documentário antigo da década de 1980, né? Então vocês vão ver muitas vezes aquele aspecto de VHS. Então é muito legal de assistir esses depoimentos e depois vocês vão fazer uma interpretação deles baseados
nesse estudo que nós fizemos hoje. Diz aqui ainda, como dissemos, eu devo ter esse documentário, eu vou ver se depois eu publico ele para vocês e eu coloco lá no nosso grupo no Facebook para vocês baixarem. Tá? Não vou ver se eu acho aqui nas minhas coisas, mas eu tenho quase certeza, 99% de certeza que eu tenho aqui guardado no meu acervo. Tá? Como dissemos, o êxtase é um estado superior de desprendimento, do qual o estado sonambúlico é um dos primeiros graus, mas não se implica de modo algum na superioridade do espírito. Olha só, o fato de alguém vivenciar o êxtase não quer dizer que seja um espírito superior. O mais completo desprendimento é seguramente o que se segue à morte. Ora, nós vemos nesse momento o espírito conservar suas imperfeições, seus preconceitos, cometer erros, iludir-se, manifestar as mesmas tendências. É que as boas e as más qualidades são inerentes ao espírito e não dependem das causas exteriores. As causas exteriores podem paralisar as faculdades do espírito, que as recobra no estado de liberdade, mas são impotentes para lhe dar as que não têm. O sabor de um fruto está nele. Façam o que fizerem, coloquem-no onde quiserem, se for insípido por natureza, não se tornará saboroso. Dá-se o mesmo com o espírito. Se o desprendimento completo, depois da morte, não o torna um ser perfeito, menos ainda um desprendimento parcial. Né? Então, é interessante observar que o fato de um espírito vivenciar essa experiência não faz ele ser melhor ou pior do que ele é. Ele vai continuar sendo isso. Então, o que nós vemos é que muitos religiosos, que são realmente espíritos que trazem uma elevação espiritual, que preferem cultivar a fé, não aquela fé, aquilo que Kardec chama no Livro dos Espíritos, né, qual é o nome que dá? Calma, eu vou pegar aqui, esqueci o nome. Espera aí que eu já vejo já com vocês. É o nome que se dá... me fugiu o nome agora aqui. Vida contemplativa, né? Não são aqueles espíritos que vivem a vida contemplativa, que se fecham dentro de um encontro, são realmente espíritos bons. Então esses, por serem inclusive estimulados com frequência em sua fé, acabam vivenciando experiências assim, tanto que nós temos muitos santos da Igreja Católica que foram beatificados, que foram canonizados em virtude da visão que tiveram em determinadas experiências mediúnicas. No livro Mediunidade dos Santos, nós temos alguns desses que são considerados santos que foram canonizados em virtude daquilo que vivenciaram. E aí então tiveram o êxtase, depois trouxeram o depoimento, trazendo ali um conteúdo filosófico profundo, trazendo um conteúdo de grande sabedoria, fortalecendo a fé das pessoas, e por isso foram canonizados. Mas pessoas comuns também fazem isso. E aí, alguns deles, como é o caso que eu comentei com vocês do documentário Da Vida Além da Vida, alguns deles mudaram sua forma de viver, frequentavam suas igrejas, eram protestantes, eram católicos, né? Ou melhor, evangélicos ou católicos, e depois se tornaram mais fervorosos. Ou mesmo pessoas que não tinham crença nenhuma, e depois voltaram, se tornaram mais caridosas. Não porque a experiência fez com que eles se transformassem, mas é que mostrou algo para eles que eles mesmos desejaram se transformar. Deram mais valor à vida, deram mais valor à família, são muitos depoimentos nesse sentido. Continua. O desprendimento estático é um estado fisiológico, indício evidente de um certo grau de adiantamento do espírito, mas não de superioridade absoluta. As imperfeições morais que são devidas à influência da matéria desaparecem com essa influência, razão porque se nota, em geral, nos sonâmbulos e nos estáticos, ideias mais elevadas do que no estado de vigília. Mas as que se devem à qualidade mesma do espírito,
continuam a manifestar-se, algumas vezes até com menos intensidade que no estado normal. O espírito, liberto de todo constrangimento, por vezes, dá livre curso a sentimentos que, como homem, procura dissimular aos olhos do mundo. De todas as tendências más, as mais persistentes e as que menos se confessa a si mesmo são os vícios radicais da humanidade, o orgulho e o egoísmo que geram ciúmes, as mesquinhas suscetibilidades do amor próprio, a exaltação da personalidade, que muitas vezes se revela no estado de sonambulismo. Não é o desprendimento que as produz, pois ele apenas a põe a descoberto. Dilatentes tornam-se sensíveis em consequência da liberdade do espírito. Assim, não se deve esperar encontrar nenhuma espécie de infalibilidade, nem moral nem intelectual, nos sonâmbulos e estáticos. A faculdade de que desfrutam pode ser alterada pelas imperfeições de seu espírito. Suas palavras podem ser o reflexo de seus pensamentos e de seus sentimentos. Além disso, podem sofrer os efeitos da obsessão, tanto quanto no estado ordinário, e ser, da parte dos espíritos, levianos ou mal intencionados, joguete das mais estranhas ilusões, como o demonstra a experiência. Aqui nesse ponto, algumas pessoas que vivem esse desprendimento, né, que no caso dos sonâmbulos, por exemplo, trazendo imagens do mundo espiritual, imagens satânicas, imagens demoníacas, imagens do inferno, dizendo que teve ali desdobramento e voltaram com essa imagem. A questão é, isso é uma realidade que o espírito vivenciou ou é fruto dessa influência? Mais uma vez, haveria necessidade de conhecermos os bastidores do fenômeno. Seria, pois, um erro acreditar que as visões e revelações do êxtase só possam ser a expressão da verdade. Como todas as outras manifestações, é preciso submetê-las ao cadinho do bom senso e da razão, levar em conta o bem e o mal, o que é racional e o que é ilógico. Se essas espécies de manifestações se multiplicam, é menos com o objetivo de nos dar revelações extraordinárias do que para nos fornecer novos assuntos de estudos e de observação sobre as faculdades e as propriedades da alma, e nos dar uma nova prova de sua existência e de sua independência da matéria. Né? Então aqui o fim do artigo. Então nós vimos aqui duas partes interessantes. A primeira, o relato do sonâmbulo espontâneo mediúnico. E agora depois Kardec complementa em mais um estado de emancipação da alma, que é o êxtase, que é o estado mais profundo, né? Porque o médium quase que se desprende do corpo físico, inclusive, como nós vimos, corre-se o risco dele romper esses laços por uma vontade muito intensa, se ele não for, então, devidamente conduzido pelos observadores e até mesmo pelos espíritos. O Braz lembrou aqui, né, um médium fundador de Palmelos, em Goiás, né, distância de 250 quilômetros de minha cidade. Ele desdobrou em poucos minutos e deu notícia de minha casa para o meu pai que estava lá. Né? Então, também nesse caso, são os médiuns que vivenciam essa emancipação. Né? Exatamente, o Miriam, a Santa Teresa d'Ávila, cheguei até a comentar com vocês no nosso encontro anterior, ela traz esse relato. Inclusive, ela relata uma dor muito profunda de uma lança atravessando o seu peito, né? E essa dor, por mais intensa que ela tenha sido, ela é, na verdade, né, uma experiência com Jesus, conforme ela relata para nós. Vou pegar aqui para vocês, enquanto eu estava comentando aqui, eu vou trazer para vocês a biografia dela, só para a gente poder ilustrar. Deixa eu pegar aqui um texto que seja interessante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Uma flecha divina
marcou o coração de Santa Teresa d'Ávila e sua autópsia confirmou. Vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui um texto que seja bacana, né, que não seja muito... Deixa eu ver aqui... Não, esse aqui não. Espera que eu estou pegando um texto legal aqui para a gente poder conhecer um pouquinho da biografia dela. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui nesse texto. Santos e ícones católicos. cruzterrasanta.com.br. História de Santa Teresa d'Ávila. Vamos lá. Deixa eu ver, tá aqui então. Aqui quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos ao vivo aqui mesmo pesquisando. Santa Teresa d'Ávila, Teresa de Jesus, doutora da Igreja Reformadora do Carmelo. Teresa de Capeda e Almada nasceu em Ávila, na Espanha, no ano de 1515, filha de Alonso Sanches de Caceda, de Cepeda e Beatriz d'Ávila e Almada. Teve educação esmerada e muito cuidada pelos pais. Gostava de ler histórias de santos, chegando a fugir de casa com seu irmão para dar a vida por Cristo, tentando evangelizar os mouros. Os mouros eram os muçulmanos da época. Sua mãe faleceu quando Teresa tinha 14 anos. Então seu pai a levou para estudar no convento das Agostinianas de Ávila. Quando leu as cartas de São Jerônimo, disse a seu pai que iria se tornar religiosa. Seu pai não queria, mas com 20 anos ela fugiu para o convento Carmelita de Encarnación, em Ávila. Viveu no convento da Encarnação, ficando muito doente por 3 anos. Seu pai a tirou do convento para ser tratada. Praticando a oração mental, seguida pelo livro O Terceiro Alfabeto Espiritual, do padre Francisco de Osuna, recuperou sua saúde e retornou a Carmelo. Com muita amabilidade e caridade, conquistava a todos, conversando no locutório do Carmelo. Após 25 anos no Carmelo, pede permissão ao provincial, padre Gregório Fernandes, para fundar novas casas, com uma vida mais austera e com menos irmãs, visto que onde ela estava havia mais de 200 freiras. Nós vemos assim então essa tendência natural dela de viver os ensinamentos do Evangelho, de propagar essa mensagem, né, de elevação. Então isso é algo natural, característico daqueles espíritos mais elevados, embora não puros ainda. Apesar da maioria ter sido contra, Santa Teresa continuou com sua missão, fundando várias casas, com o apoio de dois frades carmelitas, o superior Antônio de Jesus de Herédia e Juan de Yepes, São João da Cruz. Conseguiu, depois de muita luta, autorização de Roma para separar a ordem das carmelitas das descalças, por usarem roupas rasgadas e sandálias ao invés de sapatos e hábitos. Das carmelitas calçadas, ordem a que pertenciam. Deixou para São João da Cruz a missão de continuar fundando novos conventos, escrevendo também, a pedido de Santa Teresa, as regras para os mosteiros masculinos. Realizou uma grande reforma na ordem das carmelitas descalças. Fundou vários conventos, 32 mosteiros, 17 femininos e 15 masculinos, com uma rígida forma de vida, trabalho e silêncio. Santa Teresa foi considerada muito inteligente e deixou várias obras escritas, como o Livro da Vida, O Caminho da Perfeição, Moradas e Fundações, entre outros. Com uma forte doutrina que dirige a alma até a espiritualidade com Deus, no centro do castelo interior, com base na espiritualidade carmelita, que são os 4 degraus da oração: o recolhimento, a quietação, a união e o arrebatamento.
um anjo atravessou seu coração com uma seta de fogo, fato este que é comemorado pelo Carmelo com a festa da transverberação do coração de Santa Teresa, no dia 27 de agosto. Né? Olha só, nós estamos no dia 30 de agosto, quase que nós pegamos a data de comemoração, de celebração desse evento. Tinha o dom de predizer o futuro e ler as consciências das pessoas. 8 anos antes de morrer, foi-lhe revelado a hora de sua morte, aumentando mais ainda seu amor a Deus e às orações. Santa Teresa morreu no dia 4 de outubro de 1582, com 67 anos. Depois de uma viagem para encontrar a duquesa Maria Henriques, ficou por 3 dias de cama, pois estava bem debilitada, e disse à beata Ana de São Bartolomeu: finalmente, minha filha, chegou a hora de minha morte. E na hora de sua morte ela disse: ó Senhor, por mim chegou a hora de nos vermos face a face. Foi sepultada em Alba de Tormes, onde estão suas relíquias. Depois de sua morte, até os dias de hoje, seu corpo exala um perfume de rosas e se conserva intacto, que são os corpos incorruptíveis, né? Seu coração, conservado em um relicário em Alba, na Igreja das Carmelitas, tem uma profunda ferida de quando foi marcado pelo anjo. E aí então vem a canonização. Santa Teresa foi canonizada no dia 27 de setembro de 1970 pelo Papa Paulo VI, que lhe conferiu o título de doutora da Igreja, e sua festa é comemorada no dia 15 de outubro. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui depois tem a oração, né, dedicada a Santa Teresa, mas aqui então, essa é a história dela, né? Essa história está contada no site cruzterrasanta.com.br, que tem aqui, né, na seção Santos e Ícones Católicos. Né? Então, essa aqui é a história de Santa Teresa d'Ávila, que foi uma daquelas que viveu essa experiência do êxtase. Deixa eu ver aqui, mas aqui... Deixa eu ver se eu acho que é alguma coisa mais precisa sobre o fenômeno em si. Só um instantinho. Biografia. Estou procurando aqui para ver se tem uma descrição do fenômeno. Aqui diz assim para nós: um belo dia rezava diante de uma imagem de Jesus sofredor, coroado de espinhos, flagelado e com as mãos atadas, e perguntou-lhe por que ele sofria tanto. Ao que ele respondeu, num dom místico extraordinário, que sofria por causa das conversas vãs travadas por ela no parlatório. A partir daí, Teresa se converteu. Estava com 40 anos de idade quando iniciou sua vida mística. Aqui, os fenômenos místicos por ela vivenciados já haviam sido relatados no livro da vida, escrito para os confessores, para os homens letrados e espirituais da época. Aqui, aqui depois... aqui eu não achei que um relato dela. Mas depois vocês podem pesquisar. Até amanhã, Andréia. Bom dia. Né, talvez exista bom dia. Depois vocês podem pesquisar aqui para encontrar um pouco mais sobre esses relatos. Muito bem, vamos lá. Então, nós estamos... Fala muito dela, né, Orquídea? Pois é, Santa Teresa d'Ávila, ela é uma referência, né, principalmente por causa desse fenômeno de emancipação, né, e de êxtase que ela vivenciou, que foi exatamente o que chamou a atenção dela, embora ela tenha vivenciado outros fenômenos. E no livro Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, ele traz também Santa Teresa d'Ávila, um capítulo dedicado a ela, né? Lembrando que esse livro é um livro do Clóvis Tavares, que é um pesquisador
e um trabalhador espírita, que era muito ligado ao Chico na época, mas antes de ser espírita ele vivenciava a filosofia católica de um modo muito intenso. Então, quando ele se tornou espírita, ele ficou naquele conflito, né? Ele amava tudo aquilo que ele vivenciava na igreja. Mas, obrigado, Miri, já vou ler. Então, ele gostava muito daquilo que a igreja trazia. Mas depois, então, dele ter o contato com a doutrina espírita e ter, não vou dizer convertido, né, porque é uma palavra muito religiosa, mas ele ter, então, decidido estudar a doutrina espírita e todos os seus fenômenos, ele, então, naquela dúvida de ficando entre as duas coisas que ele amava muito, ele fez uma conexão, estudando os santos do aspecto mediúnico. E aí então escreveu o livro A Mediunidade dos Santos. Eu tenho esse livro aqui, eu vou ver se depois eu fotografo direitinho e trago o relato para ele. Mas a Miriam colocou para nós aqui na área de texto um relato sobre a experiência de Santa Teresa, que diz assim: eu vi em sua mão uma longa lança de ouro, cuja ponta parecia ser um pequeno fogo. Ele parecia penetrá-la várias vezes no meu coração e perfurar minhas entranhas. Quando ele atirou, parecia atraí-los para fora também e deixando-me em fogo com um grande amor em Deus. A dor era tão grande que me fez gemer, e ainda assim foi superando a doçura desta dor excessiva e não pude querer livrar-me dela. A alma está satisfeita agora com nada menos que o próprio Deus. A dor não é física, mas espiritual, embora o corpo dela partilhe. É uma carícia de amor tão doce que agora tem lugar entre minha alma e Deus, que rezo a Deus pela dádiva dessa experiência, que podem pensar que estou mentindo. Então olha só que interessante que ela mesma relata que a possibilidade, né, dela ser vista, de ser julgada como alguém que criou essa história, fantasiou essa história. Né? E como nós vimos aqui, né, entre as relíquias de Santa Teresa d'Ávila, tem ali no relicário o coração dela com uma cicatriz. E isso acaba sendo um objeto religioso, um objeto de culto, né, dos fiéis, dos devotos de Santa Teresa. Vamos lá então aqui no item número 6, êxtase, né, do Livro dos Espíritos agora. Estudando um pouquinho mais agora, embora muito daquilo que está respondido pelos espíritos aqui, nós já encontramos lá no artigo da Revista Espírita. Questão 439. Qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é mais independente. 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que os habitam. É por isso que desejaria permanecer neles. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que não estão bastante depurados, né? Então, que vimos aqui agora nesse relato, né? Tic-Tac colocou o que poderíamos dizer sobre Giorgio Bon Giovanni. Só estudando mesmo, eu não conheço a biografia dele, Tic-Tac. Poderia depois estudarmos um pouco mais, né? Que ele também vivenciou êxtase. Coloca um pouco da biografia dele aí que eu leio, por favor. 441. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente ou não retém um instinto de conservação? Então, quer dizer, o espírito, quando ele fala que não quer mais continuar aqui na Terra, significa então que ele deseja morrer, no sentido de se libertar espiritualmente, e depois, chegando no mundo espiritual, vivendo essas experiências. Então ele deseja realmente deixar o mundo físico. E a pergunta que Kardec faz é como é que fica o instinto de conservação? E aí então, né, os espíritos respondem aqui: isso depende do grau de depuração do espírito. Se ele vê a sua posição futura melhor que a presente, faz esforços para romper os laços que o prendem à Terra. Então, no caso que nós vimos na Revista Espírita, aquele médium, então, ele vivenciava essa experiência, mas ele pedia para acordá-lo, que era o caso de dar aquele sopro no rosto dele, né? Mas outros não querem voltar, então aí quem tem que conduzir
o retorno dele, né, são aqueles que são os observadores, os assistentes do fenômeno, né? 442. Se abandonarmos o estático a si mesmo, sua alma poderá abandonar definitivamente o corpo? Sim, e ele pode morrer, e por isso é necessário chamá-lo, por meio de tudo o que pode prendê-lo, a este mundo, sobretudo fazendo-lhe entrever que se quebrasse a cadeia que o retém aqui, seria esse o verdadeiro meio de não ficar lá, onde vê que seria feliz. Então, na verdade, é fazendo com que, tentando convencê-lo de que aquilo que ele se encontra, aquilo que ele está vendo, é onde ele pode chegar, mas não é onde necessariamente ele ficará naquele momento. Porque tem ali aquela missão, aquele compromisso de continuar a sua existência aqui na Terra. 443. Em que sentido, Brás? Coloca a sua dúvida aí que depois a gente volta para ela. Sim, né, mas é o livre-arbítrio que acaba conduzindo, né? Então, a gente tem que lembrar que o estado de êxtase faz com que o espírito viva uma experiência muito intensa. Essa intensidade, muitas vezes, faz com que, mesmo que os espíritos queiram conduzi-lo de volta, ele não permite, ele não deixa, ele não aceita, né? Então, por isso, nós temos, né, que estamos ligados de uma forma muito, muito intensa com o nosso corpo físico. Então os espíritos nos conduzem, nos trazem de volta e tudo mais, mas no caso do êxtase é uma condição completamente especial, porque inclusive que nós não compreendemos, porque só quem está nesse desdobramento, vivendo essa experiência, poderia descrever a intensidade dela. Né? Pois é, né? E ali nós tínhamos os espíritos trabalhando com ela, mas ali era um caso, né? Cada caso é um caso, é difícil a gente analisar assim por relatos resumidos, né, do que vivencia o espírito naquele momento, né? Mas fica aí a ideia, né, de que o êxtase é algo realmente muito intenso, além de qualquer coisa que nós possamos compreender hoje. Continuando. 443. Há coisas que o estático pretende ver e que não são evidentemente o produto de uma imaginação excitada pelas crenças e preconceitos terrenos. Tudo que ele vê não é então real? O que ele vê é real para ele. Mas como seu espírito está sempre sob a influência de ideias terrenas, ele pode ver à sua maneira, ou, melhor dito, exprimir numa linguagem de acordo com os seus preconceitos e com as ideias em que foi criado, ou com as vossas, a fim de melhor se fazer compreender. E, sobretudo, nesse sentido, ele pode errar. Aqui nesse caso, eu me lembro que nós fizemos um estudo do próprio Livro dos Espíritos há muitos anos, e na época, eu não me lembro exatamente qual era o tema que nós estávamos estudando, eu pesquisei o relato de uma freira, que também era considerada ali uma pessoa muito especial para a Igreja Católica, que ela relatou a visão do inferno. Então ela dizia que um sonho que ela teve mostrava aquele ambiente onde ela sentia até mesmo o calor, o cheiro do enxofre, ouvia o gemido das almas e tudo mais, e depois ela trouxe esse relato. Então o que nós vemos aqui, essa resposta que é colocada pelos espíritos, mostra que muitas vezes o fato de ser freira, o fato de ter vivido dentro daquela filosofia, com seus dogmas, com suas crenças, fez com que ela então olhasse o mundo espiritual, já que nós espíritas entendemos que a ideia do céu, do inferno, do purgatório é algo relacionado aos dogmas dessas instituições religiosas, tanto da Igreja Católica como das igrejas evangélicas. E aí então, quando nós falamos do inferno, do diabo, na verdade nós estamos falando de um determinado cenário e estamos falando de uma determinada personalidade que, né, muitas vezes estimuladas, né, pela fé, pela crença. Então, quando o espírito vivencia uma experiência de emancipação e ele começa a ver o mundo espiritual,
ele começa a ter contato com o mundo espiritual, ele faz uma interpretação baseada nas suas crenças. Então ele vai ver exatamente aquilo que ele acredita. Assim como aqueles que, mais uma vez, vivenciaram experiências de quase morte, eles vão encontrar com anjos, com asas e tudo mais, eles vão encontrar com Deus, e aí depois você pergunta, mas qual é a sua religião? A minha religião é tal, exatamente aquela que traz esses elementos. Então algumas vezes ele faz uma interpretação baseado na sua crença e acaba errando naquilo que ele viu. Continuando. 444. Qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? A pergunta de Kardec é exatamente relacionada com a dificuldade, né, de interpretarmos aquilo que ele apresenta. Será que ele está falando a verdade? Será que ele está imaginando coisas? Então, qual o grau de confiança? O estático pode enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando ele quer penetrar aquilo que deve permanecer um mistério para o homem, porque então se abandona às suas próprias ideias e se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para o fascinar. E aí, quando se fala sobre fascinar, nós saltamos lá para o livro dos médiuns e vemos sobre a fascinação, que é exatamente ali os espíritos que, nesse processo obsessivo, alimentam cada vez mais as crenças de um indivíduo a respeito dele mesmo, a respeito do mundo espiritual. Então ele pode se enganar muito frequentemente. Então, daqueles relatos que Kardec traz para nós, há outros relatos também na Revista Espírita sobre o êxtase. Nós teremos ali espíritos que vão falar aquilo que eles estão vendo e interpretando de acordo com, né, o seu entendimento. E aí ele acaba, né, caindo nesse equívoco. 445. Que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? A resposta, ou melhor dito, é a vida passada e a vida futura do homem que o homem entrevê. Que ele estude esses fenômenos e neles encontrará a solução de mais de um mistério que a sua razão procura inutilmente penetrar. Então, ela é, na verdade, objeto de estudos para o próprio indivíduo que vivencia o êxtase e para aqueles que são os observadores. No nosso caso, por exemplo, que somos estudantes da doutrina espírita, nós queremos cada vez mais conhecimento sobre o mundo espiritual, entender um pouco mais dessa realidade e, claro, nós dependemos do depoimento daqueles espíritos que vivenciam essa emancipação ou são intérpretes daquilo que os espíritos trazem. Se o médium, psicógrafo, muitas vezes se equivoca naquilo que ele relata do mundo espiritual, cheguei a comentar com vocês sobre a dificuldade que os espíritos têm de trazer para nós imagens do mundo espiritual, imagens estas que nós não temos referências aqui no mundo físico. Então nós utilizamos palavras que são parecidas, elementos que são parecidos, para poder explicar aquilo que é colocado para nós. É o caso, por exemplo, que nós vemos de André Luiz, quando ele fala sobre aquele rio de águas azuis. Um rio de águas azuis no plano espiritual? O rio das águas, mas será que é água no plano espiritual? Ou aquilo se parece com água, uma energia que flui e tem aquela aparência? Então é muito difícil para os espíritos trazerem para nós essas imagens, e dependendo do tipo de mediunidade que o médium tenha, se é uma mediunidade, uma psicografia mecânica, semimecânica, intuitiva, principalmente a intuitiva, o médium vai se expressar com suas próprias palavras aquilo que os espíritos estão ou ditando para ele, ou muitas vezes até mostrando para ele, através de uma influência, através de uma transmissão de pensamento, e aí o médium vai olhar aquilo que o espírito está mostrando para ele e vai transcrever. E aí, aquele seja que Deus quiser, né? Porque ele vai mostrar, ele vai explicar de acordo com o que ele viu. Seria mais ou menos como se nós, só para a gente poder fazer uma comparação, se nós fizéssemos uma viagem
para um país desconhecido, numa região desconhecida, e aí então nós voltássemos e tentássemos explicar, sem fotos, sem vídeos, sem selfies, aquilo que nós estamos vendo. Animais estranhos, relevo estranho, roupas estranhas, cultos estranhos. E aí então, estranhos no sentido, né, de não se compararem com o nosso. E aí nós vamos utilizar as palavras, né? Olha, ele se parece mais ou menos com tal coisa. E eu sempre uso esse exemplo, né, para a gente poder facilitar a nossa compreensão, a nossa confusão. Se nós experimentássemos uma banana, e eu perguntaria para vocês, qual é o gosto parecido com o da banana? Como é que vocês me explicariam o gosto da banana? Ou então do chocolate? Então, quer dizer, ele é o que ele é. A banana é a banana, o chocolate é o chocolate, mas eu não conheço nem banana nem chocolate. Como é que vocês podem descrever para mim esse sabor? E aí nós ficaremos criando ali tentando criar uma analogia, uma comparação, e dificilmente nós encontraríamos. Imaginemos aquilo que tem no mundo espiritual, onde o médium não apenas vê alguma coisa, mas ele é influenciado também por sentimentos, por impressões, que nem sempre ele vivencia aqui no mundo físico. Ainda mais quando nós falamos de um êxtase, quando ele se eleva a dimensões muito, muito superiores àquela que ele vivencia. O Tico Teco lembrou, né, como esperar que o médium possa fazer filtragem do espírito. É a mesma coisa, né? Foi a conclusão que cheguei. Chega lá, tudo é real, né? O Brás falou sobre estado de matéria que é diferente para nós, né? Deixa eu ver aqui, o inferior corrigindo o superior é a pretensão que nós temos, e nem sempre é correção necessariamente, né, mas é uma interpretação que ele procura fazer. O Brás lembrou aqui da matéria quintessenciada, né, que é um segredo para muitos espíritas, e é um segredo para qualquer pessoa ainda, né? E para finalizarmos aqui, 446, os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam acomodar-se ao materialismo? Aquele que os estuda de boa fé e sem prevenções não pode ser materialista nem ateu. Ou seja, né, o indivíduo que é ateu, por exemplo, e aí então ele vivencia uma experiência de êxtase, e aí então quando ele desperta, ele despertaria com as mesmas ideias que ele tinha anteriormente? Voltamos mais uma vez para a experiência de quase morte, onde nós tivemos ali pessoas que eram ateias depois de uma experiência de quase morte e voltaram com uma crença diferente. Porque é impossível para o espírito viver a intensidade desse tipo de experiência e fazer de conta que aquilo é uma mentira, fazer de conta que aquilo é uma fantasia. Se até mesmo, muitas vezes num sonho qualquer, você tem um sonho em que você ganhou alguma coisa, ou que você perdeu alguma coisa, você acorda com aquele sentimento mexendo com você. Aquelas pessoas que têm ali experiências de acidentes em que quase perderam a vida, ou de pessoas próximas, e ele vai dizer assim, olha, depois daquilo a minha vida não é mais a mesma. Isso porque ele viveu algo material. Imaginemos alguém que vivenciou algo espiritual. E nós, espíritas, sabemos que fora da matéria, o espírito vive intensidades de sentimentos e emoções muito além do que nós conseguimos compreender. No caso dos estáticos e dos sonâmbulos, eles vivenciam isso quase em sua intensidade e totalidade, e depois voltam para o mundo físico para relatar aquilo que viram. Então, se ele estudar de boa fé e sem prevenções, ou para nós, que embora não tenhamos vivenciado a experiência, mas lemos relatos de pessoas que vivenciaram, se nós estudarmos de boa fé e sem prevenções, nós não temos como considerar o materialismo como uma realidade. Então é isso, meus amigos. Tico Teco lembrou, né, a questão de tentar explicar alguma coisa para um cego. É um exemplo ótimo esse, né? Explicar para um cego aquilo que ele não conhece. Como vai fazer isso?
É o que os espíritos tentam fazer para nós. O Braz lembrou aqui, né, teve um espírito famoso na Revista Espírita que disse essa frase: não se assuste de vos dizer que onde estou moro em uma mansão. Deixa eu ver aqui, o espírito Sanson colocou, né? Então até mesmo isso é difícil, né, Braz? A gente está estudando as obras de André Luiz, e ontem mesmo, né, nós tivemos ali o relato, né, a presença da Cecília, né, da nossa mentora aqui dos nossos estudos, e que ela trouxe uma colocação exatamente nesse sentido. Deixa eu pegar aqui rapidamente o trechinho que ela colocou para nós aqui. Falando, né, deixa eu ver aqui, do aprendizado que nós temos através do livro do Chico, com muita presteza e afinidade com o plano em que aqui vivenciamos. Né? Então, os espíritos trazem relatos, outros procuram confirmar, mas nós temos uma dificuldade muito grande ainda de aceitar isso. Tanto é assim, que nós vemos dentro da doutrina espírita uma divisão entre aqueles que estudam os livros de André Luiz e aqueles que se negam veementemente a estudar esses livros, considerando apenas as obras de Kardec e de outros estudiosos da doutrina espírita. Então, se com tudo isso nós já criamos ali essa divisão entre os espíritas, imaginemos isso fora, né, para aqueles que não compreendem. A Angelina colocou, né, procurar também procurar caminhar com o temor. E eu os asseguro, né, o amor os apressar os passos. O temor os fará ir olhando para onde põe para não cair. Né? Teresa Dávila falando sobre isso, exatamente sobre a fé que despertou nela, né? Enquanto que o medo faz com que nós caminhemos com muito mais dificuldade. Né? Deixa eu ver aqui, o Braço colocou, né, tem judeus que até hoje não aceitou Jesus. Né? Mas aquela história, né, o Jesus para muitos... Né, Jesus para muitos ele era um filósofo, ele era um pensador, como acontece com a religião islâmica, que vê Jesus como sendo um profeta, né, mas é um profeta abaixo de Mohammed ou Maomé, que é o profeta máximo deles, né, que é o divino profeta deles. Né. Então, mas Jesus se encontra ali como sendo respeitado pela sua filosofia. Mas é isso, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Então a leitura aqui foi rápida, né, desse trecho do Livro dos Espíritos, porque aquele artigo que nós lemos já foi autoexplicativo e trouxe para nós grandes ensinamentos. Né? E aqui então no nosso próximo estudo, nós teremos no item 7 dupla vista, depois no item número 8 resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Né? Kardec faz um apanhado geral para nos ajudar aqui nesse aprendizado. Então nós estamos vendo nesse capítulo número 8, a emancipação da alma, as várias experiências que trazem para nós, né, a oportunidade de vislumbrarmos o mundo espiritual de um modo não muito claro e confuso até, como é o caso dos sonhos, e até aquele que é bastante claro, como é o caso do sonambulismo e do êxtase, e também da própria dupla vista. Então são os dois temas que nós estudaremos na próxima semana, beleza? Então, fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Né? Eu achei bacana, né? Eu achei interessante nós estudarmos esses artigos da Revista Espírita, isso porque Kardec, não tendo a preocupação de ser objetivo, como é o caso do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, ele vai trazendo relatos para nós mais detalhados, mais profundos, né? E isso mostra para nós assim dá uma visão muito mais ampla. Isso porque nós temos outros artigos aqui que foram publicados falando sobre o êxtase, a catalepsia, sonambulismo, né? E outros fenômenos importantes também. Mas aos poucos a gente vai aprendendo, conhecendo também um pouco mais sobre a realidade desses